Olá, graça e paz. Hoje vamos estar meditando em um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 13, onde conta a história de um profeta, um homem de Deus, que Deus deu uma profecia a ele para profetizar contra um altar que estava em Israel levantado por Jeroboão após a divisão do reino do povo de Israel. Deus dá uma palavra a este homem dizendo que aquele altar que estava ali sacrificando a ídolos, levantando sacrifícios que não eram para um Deus de Israel, Deus profetiza dizendo que se levantaria um homem, se levantaria um rei chamado Josias, que iria sacrificar os próprios sacerdotes idólatras sobre aquele altar, profanando aquilo dali, destruindo, acabando com aquela idolatria. E com a prova e confirmação que essa palavra é verídica, aquele altar haveria de rachar, haveria de aparecer uma fenda sobre aquele altar e as cinzas se derramariam. E foi o que aconteceu para confirmar a palavra do profeta. Aquele altar se rachou, as cinzas se derramaram, mas após o profeta fazer isso, o rei levantou a mão mandando prender aquele profeta, a ponto da mão dele ter ficado enrijecida, ter ficado endurecida, não conseguindo se movimentar, a mão que ele se direcionou para mandar prender o profeta. Ele suplica a ajuda do profeta, o profeta intercede a Deus e a mão do rei volta para o lugar. Após essa experiência extraordinária de Deus ter dado a este profeta uma palavra específica para o povo de Israel, contra o povo de Israel, contra a idolatria de Israel, contra um altar que o povo de Israel levantaram por intermédio de Jeroboão para a prática da idolatria, Deus também dá uma palavra diretamente, uma palavra para o próprio profeta. Duas coisas que nós aprendemos aqui. Deus não dá somente palavras para o povo, mas sim palavras para o próprio profeta, a qual será o veículo de levar essa palavra da parte de Deus para o povo. O que estamos precisando hoje é de pessoas não somente que ouçam a voz de Deus para com o povo, mas também que ouçam a voz de Deus para consigo próprio. Pois o que adianta eu exortar o próximo, o que adianta eu alertar, advertir o meu semelhante, se eu não dou devido valor para a advertência do Senhor para comigo? E esse profeta, ele ouviu, seguiu, obedeceu o que Deus destinara para com o povo de Israel. Mas a palavra de Deus para com ele não obedeceu. Deus tinha falado para com esse profeta que era para ele, depois de tudo aquilo dali, da profecia que ele direcionou ao povo de Israel, é para ele seguir, não comer nada naquele local e não voltar pelo mesmo caminho, voltar para outro caminho. Só que um profeta velho da cidade lá, sabendo dessa situação, sabendo do que acontecer em Betel, do que acontecer naquele ambiente, o que acontecer com aquele altar, de tudo que acontecer, esse homem ele sobe no animal e vai ao encontro do profeta mais novo até encontrar o profeta que recebera a palavra de Deus para com o povo de Israel. E incentiva ele, mente para ele que um anjo apareceu a ele dizendo que era para ele seguir com ele, para ele voltar para o caminho ao qual Deus dissera que não era para voltar. Este homem, sabendo que receberam a palavra do Senhor, ele cede, não dá o devido valor. Eu acho que porque deve ter ficado animado demais, se achando demais por Deus ter usado ele de tal maneira, ele segue ouvindo a voz do profeta velho. No meio do caminho, após a desobediência, Deus usa o profeta mais velho, o profeta idoso, e fala para com este homem que ele desobedeceu a palavra do Senhor. E este homem retorna. Que esse homem retornou por onde Deus dissera para não retornar. Que esse homem fez o que Deus dissera que não era para fazer. E este homem é atacado por um leão enviado pelo Senhor e cai morto ali naquele mesmo lugar. Resumindo, para o vídeo não ficar longo, para essa palavra não ficar longa, Deus dá uma palavra para o povo e Deus dá uma palavra para o profeta, que será um canal de anúncio para o povo. E Deus quer que a palavra dele seja valorizada naquilo que tem que ser valorizado.
A palavra de Deus não deve ser interpretada para o nosso prazer, a palavra de Deus não deve ser suavizada para o nosso bel prazer, a palavra de Deus não deve ser negligenciada como está sendo negligenciada por muitas pessoas. Nós vivemos a geração da negligência da palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos deixa claro que o homossexualismo é pecado, o homossexualismo é pecado, não adianta eu tentar esticar ela, tentar arrumar um jeitinho para dizer que na nossa geração, e essa verdade de Deus que era contra um povo específico, sobre tal pecado específico, que hoje já não é mais pecado. Se a palavra de Deus diz que adultério é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que mentira é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que corrupção é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que suavizar a palavra dele, pegar uma metade, pegar três que me serve e não entender a realidade dela, o que Deus quer para as nossas vidas, o evangelho da graça, da misericórdia do Senhor, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho pela justificação, pela fé em Cristo Jesus somente, confirmando essa fé que foi salva por boas obras, não fazer boas obras para ser salvo. Não adianta eu tentar suavizar a palavra de Deus, a palavra de Deus está escrita e ela tem que ser obedecida como ela é. E quantas palavras Deus tem destinado para nós hoje, ministros da palavra, que devemos obedecer e nós estamos negligenciando. É qual o padrão que Deus pede para o ministro? É qual o padrão que Deus pede para um pastor? É qual o padrão que Deus pede para ser um servo de Deus? Qual o padrão que Deus tem pedido para mim, nós que somos ministros? Você que é ministro, você que é crente, você que é um porta-voz da palavra de Deus, está preocupado demais em alertar, em dizer, em corrigir os outros e não está se atentando para aquilo que é específico à tua vida. É hora de nós nos arrependermos, mudar a nossa vida, mudar os nossos olhos em relação à palavra de Deus, parar de desobedecer a palavra de Deus, porque estamos vendo pessoas que supostamente têm mais experiência, que supostamente são homens de Deus. Nós estamos dando mais ouvido ao que o outro está dizendo do que ao que a palavra de Deus está dizendo. Esse profeta ter dado ouvido a um homem que mentiu para ele, o texto não deixa claro que se ele fez isso por estratégia ou qual o motivo, mas uma coisa é certa, ele desobedeceu a palavra de Deus que diz para ele não fazer algo, ele foi lá e fez. Quantos de nós sabemos que está claro na palavra de Deus algo que não é para ser feito e nós vamos lá e fazemos? Isso terá consequência, isso trará morte física, isso trará resultados eternos, isso trará desobediência que trará para as nossas vidas consequências que podem ser consequência específica, momentânea, no período que nós vivemos nessa terra, como pode ser consequência eterna. Porque desobediência traz disciplina do Senhor, se nós somos filhos do Senhor, e disciplina e desobediência trará consequências eternas, como juízo e condenação. É hora de nós nos arrependermos e voltarmos para Deus e obedecer a palavra de Deus como ela é. Que Deus abençoe a tua vida.